Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. Na aula de hoje veremos o que são escalas de ampliação, de redução, escala real e escala gráfica, assim como as principais figuras planas para cálculo de área e perímetro. Eu sou o professor Vinícius Salles e vou acompanhá-lo nessa aula sobre escala, perímetro e área de figuras planas. Vamos lá? Para começar a nossa aula, eu vou explicar o que são escalas, as diferentes escalas que a gente tem. Basicamente, as medidas que a gente encontra no mundo real, ao nosso redor, se eu pegar uma régua e começar a medir as coisas, a gente chama de escala real. As medidas, o tamanho, como os objetos, as coisas são na realidade mesmo, né? Então vamos pensar no caso de uma construção de uma casa, por exemplo, construção de uma casa, e que eu preciso fazer o desenho desta casa, dessa construção. Não tem como, né, eu fazer um desenho da casa em escala real, com o tamanho de fato que ela é. Eu não vou chegar na obra com uma folha gigante e colocar em cima do terreno. Né? A gente não tem como. E aí que entram as escalas. E aí a gente tem, então, a escala real, que é as medidas reais que a gente encontra. E aí, além da escala real, a gente tem escala de redução e escala de ampliação. Nesse exemplo de uma construção de uma casa, que é uma construção, ela é muito grande, e eu vou ter que fazer o desenho desta construção antes da execução, eu vou levar esse desenho para a obra, esse desenho a gente chama de escala de redução, ou seja, eu tenho lá o tamanho real e eu reduzo aquilo para caber numa folha com que eu consiga trabalhar. O fato de reduzir o desenho não é aleatório. Ele é reduzido, porém ele mantém as mesmas proporções. E aí a gente trabalha com algumas escalas específicas, tem algumas escalas mais usuais na área de construção civil. Então, por exemplo, escala 1 para 100. Quando eu falo escala 1 para 100, significa que o desenho ele é 100 vezes menor do que a escala real. Escala 1 para 50, o desenho ele é 50 vezes menor do que a escala real. Então, no caso de uma construção, de uma edificação, a gente trabalha com escalas de redução. Já escalas de ampliação é o oposto. Eu vou aumentar o desenho em relação ao objeto real. Então, no caso, eu tenho aqui um exemplo de um desenho de um parafuso. Eu tenho esse parafuso, ele tem uma medida real, né? Ele é um objeto pequeno, só que se eu for desenhar esse objeto com todas as medidas, com todas as informações técnicas, com um desenho bem detalhado, se eu fosse desenhar esse parafuso do tamanho que ele ficaria um desenho minúsculo, de difícil compreensão. Então, nesse caso de peças, né, a gente usa a escala de ampliação. Ela é muito usada em desenho mecânico. Então, eu tenho uma peça que ela é pequenininha, eu vou fazer esse desenho maior, né, para que eu consiga realmente ver os detalhes, todas as informações técnicas necessárias. Então, além de a gente ter diferentes escalas de ampliação, de redução, um desenho técnico, um desenho arquitetônico, até mesmo um desenho mecânico, né, como o caso do parafuso, ele vai vir embaixo do desenho, em algum momento na folha, vai estar indicado qual é a escala daquele desenho. Então eu consigo pegar um escalímetro, que é um instrumento que a gente usa para medição, né? Eu consigo pegar um escalímetro, uma régua, depende de qual é a escala, eu consigo colocar esse instrumento de medição em cima do desenho e conferir as medidas. Então ele segue uma proporção e eu tenho uma escala de base. Mas há situações que a gente não tem umas medidas informadas. Vamos pegar, por exemplo, um desenho de um panfleto, desses que a gente encontra, esses panfletos de farol, assim, de propaganda de uma edificação, lançamento de uma edificação, de um apartamento. É um desenho pequenininho e ele não tem uma escala específica, não tem como eu pegar um instrumento de medição e conferir as medidas. Então, geralmente, esse tipo de desenho, ele vai vir, não são todos, mas geralmente eles vêm com as cotas internas indicadas, as dimensões internas dos ambientes, e ele acompanha um elemento que a gente chama de escala gráfica. É uma reguinha que fica embaixo do desenho. Também tem desenho que vem, que não vem, mas de uma maneira geral a gente acaba encontrando
um desenho e uma escala gráfica embaixo. No exemplo dessa planta, a gente tem aqui uma planta de layout muito parecida com uma planta dessas de empreendimentos, né, de divulgação de um empreendimento, de um apartamento, né, que eu consigo ver, a dimensão, consigo entender a dimensão, a proporção dos ambientes com os móveis, né, consigo ter essa noção de espaço, mas esse desenho ele não tem medidas, ele não tem uma escala fixa, está lá embaixo escrito sem escala, não tem escala, e ele não vem com as cotas, ele não vem com as medidas. Mas embaixo eu tenho uma reguinha, a escala gráfica, que vai de 1 em 1 metro. Em construção civil a gente usa a unidade de medida de metro, padrão, todos os desenhos de arquitetura vão vir em metros. Se o desenho vier em alguma outra escala que não seja metros, vai estar indicado no projeto, em algum canto do projeto. Então, nesse caso, quando eu olho essa escala, que ela vai de 1 em 1, por mais que eu não tenha as medidas reais, eu consigo olhar um tantinho aqui, 1 metro. Tá, eu transfiro visualmente essa medida de 1 metro para os ambientes, ou até mesmo para a construção como um todo, para me dar uma noção de medida. Então, no caso, quando eu não tenho medida fixa, né, as cotas e nenhum desenho impresso numa escala determinada, já certinho, eu consigo ter uma noção das medidas através da escala gráfica. A escala gráfica a gente também encontra muito em desenhos de mapas. Com todo mapa vai vir embaixo ali uma escala gráfica. Nessa imagem de exemplo, a gente tem aqui uma escala gráfica que vai a cada 190 quilômetros, então é um desenho maior, né? Na verdade é um desenho menor, que mostra uma área maior. Então a escala gráfica vai de 1 em 1 metro, ela vai por quilômetros, no caso aqui foi escolhido 190 quilômetros. Então se eu pego essa referência e coloco sobre o desenho, eu consigo ter mais ou menos uma noção de distância, de tamanho desse desenho, desse mapa. As áreas que a gente trabalha em construção civil, basicamente a gente trabalha com ambientes quadrados, retangulares, alguns em chanfro, em quinas, mais triangulares, e um pouco mais difícil, mas a gente ainda encontra alguns espaços, alguns ambientes com curvas em arco. Então aqui eu mostro as 4 áreas, as 4 principais fórmulas das principais áreas que a gente encontra em construção civil. A área do quadrado e a área do retângulo, elas são parecidas. Você vai multiplicar as duas medidas encontradas, né? as duas larguras ali encontradas. A fórmula do triângulo, ela já é parecida com a fórmula do quadrado e do retângulo. Você multiplica duas dimensões e aí você divide por 2. E a fórmula mais chatinha, vamos dizer assim, né, um pouco mais diferente aqui dessas fórmulas, é a fórmula do arco, de área de figuras em arco, que eu preciso do valor do π, eu preciso do raio. Então, uma fórmula um pouquinho mais chatinha do que as outras, mas também nada muito complicado. Como exemplo, eu trago aqui a área de serviço da mesma planta que eu mostrei anteriormente, e ela tem 2 dimensões. É uma área de serviço que tem 2,55 por 1,80. Então, pegando esse ambiente como exemplo, eu consigo, para saber a área desse ambiente, eu multiplico as 2 dimensões. 2,55 por 1,80. Que aí eu vou ter a área de aproximadamente ali 4,59. Às vezes tem uma quebra ali nos decimais, então 4,59 metros quadrados. Já o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, no caso, se eu quero saber qual é o perímetro dessa figura, eu somo as 4 medidas. Então a gente tem 2,55 mais 1,80 mais 2,55 mais 1,80. E aí, somando as 4 dimensões, a gente chega em perímetro 8,7 metros lineares, porque né, ele contorna a figura. Agora eu trago um exercício para a gente aplicar essas fórmulas que eu acabei de apresentar. Aqui eu tenho, no caso, vamos dizer que seja uma sala, né, um ambiente aqui é uma sala, e ela tem um chanfro, ela tem uma área em quina ali. Então, como é que a gente calcularia a área dessa sala? Primeira coisa, não tem como, ela não parte de uma figura
determinada. Ela não é um retângulo, ela não é um quadrado, ela não é um triângulo, ela é um pouco de cada. Nela a gente vai separar, dividir essa área total, essa figura total, em áreas que a gente conhece. Então aqui, separando por pedaços, né, eu tenho então 3 retângulos e um triângulo. E aí a fórmula de chegar nas áreas, né, na área dessa figura, é fazer o cálculo da área de cada uma dessas figuras individualmente e somar. Então, por exemplo, a primeira figura ali, o primeiro retângulo, ele tem uma área de 16,65 metros quadrados, né, multiplicando as duas dimensões. Aí o próximo, o azul, tem a área de 18 e 20 metros quadrados, também multiplicando duas dimensões. O magenta tem 2,50 por 2,70, que vai dar área de 6,75 metros quadrados. Sobrou ali uma figura triangular, aplica a fórmula do triângulo, de área do triângulo, de figuras triangulares, que vai me dar uma área de 3,13 metros quadrados. E aí, para saber a área total desse ambiente, né, é só somar essas 4 áreas encontradas através das figuras que a gente conhece. Outro exercício que eu trago para vocês é o caso dos redondinhos. É um conjunto habitacional em Heliópolis e ele tem essa característica, né, bem marcante dele de ser um edifício circular. Aqui a planta de uma unidade, que eu tenho ali 4 apartamentos por pavimento. E aí, nesse caso, eu tenho sim uma figura curva, né? Então a gente vai acabar usando a área, né, com a figura curva. Então, para calcular essa área de uma unidade, de um apartamento, eu tenho aqui com as dimensões internas, na horizontal 7,60 e na vertical 7,60 metros. E aí a parede, que ela está em arco, ela tem 87 graus. Com essas dimensões, a gente já consegue aplicar na fórmula. Então, a fórmula da área, a gente tem π vezes o raio ao quadrado, vezes o grau do ângulo, tudo dividido por 360. Então, a gente tem lá que π vale 3,14, o raio é 7,60 ao quadrado e o ângulo é 87. Na sequência, para a execução desse cálculo, eu resolvo lá o 760 na potência, né, o 760 por 760, que vai dar o 57,76. Multiplico tudo, divido por 360, que vai me dar uma área aproximada ali de 43,83 metros quadrados. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre escalas, perímetros e áreas de figuras planas. Acesse Saiba Mais e bons estudos!